que é se relacionar com um americano, né? Porque muita gente fala assim, eu quero casar com um americano, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero green card, eu quero casar com um americano ou americana. Você que se relaciona com um americano, como que é? Assim, pra gente saber. É, eu não sei, assim, eu não gosto muito de falar, assim, da cidadania da pessoa em si, sabe. Eu sempre fico brincando, assim, falo com o nosso grupo lá do Clubhouse, né, eu sempre falo assim: "Ah, eu não confio muito em brasileiro não, assim, mas é latino em geral, eu acho que latino em geral tende a ser muito assim, sabe, outra mulher ali já tá todo se engraçando, sabe. Então, assim, eu não gosto muito de falar de cidadania, por causa claro que existe gente assim também, americano desse jeito também, mas das pessoas que eu conheci, assim, que eu tive um relacionamento, eu achei que eles são muito mais assim, sabe, tipo: "Você é minha pessoa, e não é que eu não vou olhar para outras mas eu não vou ficar me engraçando com outras, entendeu. Então você é a pessoa que eu respeito, é você que é a pessoa que eu escolhi para estar comigo. Então eu acho que é mais assim, mas eu não é aquilo, existe, né, brasileiros bons também, existe, né, americanos ruins também, então eu não gosto muito de fazer essa comparação, acho meio injusto. Mas, e também tem o fato dele ser militar, então, assim, muita coisa em casa ele também faz, sabe, e claro que também, assim, vai fazer 10 anos que a gente tá casado, né, Roger, então, assim, muita coisa, assim, ele vê que, sei lá, tem roupa pra lavar, ele pelo menos leva o cesto de roupa lá pra baixo, Não fica a aquela gente coisa que a mulher tem que fazer tudo. você pode pegar não fica que ele realmente participa, né, mas é claro que tem vezes que eu tenho que falar assim: "Ô meu filho, vamos, né, fazer um negócio aqui, porque ó, tá vendo, cheio de louça pra lavar". E às vezes, assim, eu não fico mandando também, sabe, eu aprendi que você tem que dar opções pra pessoa, a pessoa você não pode falar assim: "Ó, vai lavar a louça lá, porque tá cheio de louça pra lavar". Eu falo assim pra ele: "Ó, e aí, né", tipo, às vezes eu faço a janta e tal, as poucas vezes que a gente consegue jantar junto, porque ele chega tarde, ele tá trabalhando muito, enfim. E aí eu falo pra ele assim: "Então, você quer arrumar a cozinha ou você quer dar banho nas crianças?". Você tem escolha, ou é um ou é outro. Eu tô dando Ou é, opções. ou é sofá. Essa opção não tá, Tô não tá brincando. na então, mas E essa não fala, tá. fala para nós, Tati, porque como o seu marido é militar, e como você mencionou aqui, às vezes Afeganistão, às vezes é outros lugares, você fica um pouco preocupada, assim, devido à atividade dele, porque ele é fuzileiro. Então a gente sabe que o Uhum, fuzileiro, né, os outros também têm o seu papel importante, mas o fuzileiro uhum, vai pro combate. Você uhum. fica preocupada, assim? Como que é isso para vocês, assim? Então, agora ele não vai mais para deployment, né, então, assim, a última vez que ele foi enviado para Afeganistão foi naquele ano que a gente casou, e inclusive a gente casou em 2012, eu sou super ruim com anos, Roger, ele é a pessoa que lembra os anos que a gente casou, as datas direitinho, eu sou super ruim. A gente casou em 2012, por isso que não estava batendo, E assim, o ano que ele foi para Afeganistão, a gente ainda estava separado, né, não tinha filhos. Então, assim, eu não ficava muito tensa não, sabe, pensando bobeira, porque, você vendo as estatísticas, as chances de eu levar um tiro de uma bala perdida em São Paulo são maiores do que ele morrer no Afeganistão. Então, assim, eu ficava assim, sabe, é complicado porque a pessoa tá no deserto, né, e ele trabalhava com escolta, então, assim, eles têm que porque não é só uma base, né, que tinha no Afeganistão, eles tinham várias bases, então eles, de repente, eles têm que transportar uma coisa para outra, então eles têm que ir naquelas Humvees, né, aqueles não é o tanque de guerra, mas aqueles carros enormes, e às vezes um daqueles carros passa em alguma mina, explode, aí os caras morrem desse jeito, não é muito no combate, né, nessa época, era de explodindo então poderia acontecer isso com ele. Só que eu nunca fico pensando muito, sabe? Ai, nossa, eu nunca me desesperei muito nesse fato de inclusive, assim, eu até tenho um grupo de brasileiras que são casadas com militares, e vira e mexe as meninas colocam lá: "Ai, sabe que ele vai, sei lá, para o Iraque, ou ele vai", eu nem sei para onde que os caras estão indo agora mais, porque para Afeganistão não é mais, e elas ficam super assim, sabe, preocupadas e tal, mas não adianta você ficar você só faz mal pro sabe, você não vive. Então eu ficava pensando assim: eu sempre penso assim: "Ah, o que tiver que ser, será".
e eu acredito muito que a gente eu acredito que a gente tem muita proteção, assim, de Deus, sabe, eu acho que Deus está sempre muito do nosso lado, assim, meu, dele, eu acho que Deus está sempre ajudando muito a gente, protegendo a gente, até as crianças mesmo, às vezes caem, né, eu falo: "Meu Deus, do jeito que essa criança caiu era para ter quebrado a cabeça e não quebrou", sabe, eu falei: "Gente, Deus está sempre com a gente", porque então, assim, eu não pensava muita coisa não, sabe, Roger. E aí, hoje em dia, não tem muita essa possibilidade, porque conforme você vai subindo de patente, você vai mudando de trabalho, porque você não fica sempre fazendo o mesmo trabalho, você vai fazendo outras coisas, inclusive agora ele trabalha como recrutador, né, por isso que ele trabalha demais também, vive fora. E antes dele trabalhar de recrutador, ele era, corrections, no Brasil a gente fala carcereiro, né, então ele trabalha na prisão militar. Então ele fazia essa transferência de presos, sabe, às vezes ele pegava tinha que transferir um preso de uma prisão para outra de avião. Então ele tinha que ir no lugar tipo, colocar o preso de uma maneira que você não percebe que o preso está com algema nem nada, você tem que viajar armado, assim, né, eles têm todo um processo que você fica meio assim: "Meu, vai que esse preso", né, porque como o Alex até falou, né, os caras são presos, são prisioneiros militares, então eles passaram por um treinamento. Eles têm conhecimento de arma, né, de tudo, então eles têm que ter um cuidado dobrado para fazer esse tipo de coisa. Mas eu nunca fiquei pensando assim, sabe, nossa, que de repente vai acontecer. Eu não fico pensando muito nisso não, porque só deixa a gente mais, né, É, preocupado e não ajuda em nada.